O aplicativo JQuiz me permite elaborar atividades de múltipla escolha. Então, aqui eu vou mostrar um exemplo para vocês, tá? Sobre novas regras, questionário. Então, assinale as palavras que está escrita corretamente de acordo com a reforma. Tá? Eu já tinha clicado aqui, semi-reta. Então, a forma correta é semi-reta. O hífen deixou de ser empregado quando o prefixo da palavra termina em vogal e o segundo elemento começa com as consoantes S ou R. Então, assim, toda vez que eu clicar aqui, e não, muito bem, o hífen deixou de ser empregado, ok. Anti-inflamatório, então ele fala a grafia correta e o porquê que deixou de se usar, ou se usa o hífen ou não. Então, assim, essa parte de dar esse feedback das que estão erradas é uma opção que a gente tem. Por exemplo, assinale a palavra com a grafia errada de acordo com a reforma. Então, seria linguiça, porque deixou de usar o trema. Ok, apareceu a carinha feliz. E assim eu vou para a próxima. Se eu clicar errado, assinale a palavra que não está escrita de acordo com as novas regras. Tá? Então, vamos ver. Então, não está o anti-rugas. Então, ok, parabéns, acertou. E as outras que eu errei, né? Isso mesmo, não era para assinalar, enfim. Isso tudo a gente pode configurar. Então, como é que funciona? Então, eu vou inserir um título. Por exemplo, quiz. E aqui eu vou inserir a pergunta, certo? Então, eu vou inserir uma pergunta. Assinale a palavra que está escrita corretamente. Vou inserir a pergunta. Vou selecionar, então, múltipla escolha e aqui eu vou colocar as respostas. Então, caso eu tenha mais alternativas, F, enfim, eu vou aumentar aqui, posso colocar, ou se não, venho até aqui, da A, E. Assinalo, aqui o mais importante é isso, é assinalar a que está correta. Então, se eu parar por aqui, certo? Eu vou salvar. Salvar novas regras 2. Se eu parar por aqui, vocês vão ver como é que vai ficar. Vou salvar. Então, agora eu vou criar o HTML, tá? E ver no browser, só para mostrar para vocês. Então, eu venho aqui e assinalo a palavra que está escrita corretamente de acordo com a reforma. Se eu clicar aqui, sorry, try again, está em inglês porque eu ainda não traduzi a interface, tá? Se eu clicar aqui, muito bem, parabéns, correto. Só aparece isso. Está errado, está correto. Caso eu queira dar aquele feedback para o meu aluno, por que está errado, então eu vou clicar aqui no comentário. Então, por exemplo, ideia, eu tenho esse feedback aqui, que é a grafia correta, ideia, e aí explicando o porquê. E isso eu posso fazer com todos. Então, enjoo. Então, está aqui todas as minhas palavras com o seu feedback, então a correta, e as outras que estão erradas explicando por que está errado. Agora eu venho aqui nas opções e vou configurar a saída. Então, primeiro, eu traduzo a interface, senão ela vem toda em inglês. Então, questionário. Eu posso colocar instruções, marque a alternativa correta. Ou, por exemplo, se ela pede para marcar quem não está correto, pode dar confusão, né, nessa. Então, marque a alternativa. Pode ser também. Tudo isso tem que analisar.
Então, as indicações, quando está correto, aparece a carinha de feliz, quando está incorreto, a carinha de triste, a resposta correta, muito bem, acertou, a resposta incorreta, que pena, né? Tente outra vez, a pontuação e as perguntas. Os botões, então, se quer incluir o botão de pista, certo? Eu vou tirar. Incluir o botão mostra a resposta, também posso tirar, se você quiser pode deixar. Então, ok, os botões de passar para o próximo exercício e a pergunta anterior, a próxima pergunta. Aspecto, eu vou deixar também como estava, da fundo aqui da página, só. Botar um. Vou escolher uma outra cor aqui, mas um azulzinho bem claro. Certo? Temporizador não. Outros. Aqui, então, a gente pode ver, ó, mostra um número limitado de perguntas cada vez que a página é carregada. Então, por exemplo, digamos que você elabore 10 questões e você quer que cada vez que carrega a página apareçam 3 questões diferentes. Então, cada aluno que entrar, ele vai ter 3 questões aleatórias dessas 10 e não necessariamente vão aparecer as mesmas 3 para alunos distintos trabalhando no mesmo momento. Então, eu posso elaborar várias questões e pedir que só apareça 5, enfim. Aqui, misturar a ordem das perguntas cada vez que a página é carregada. Então, sim. Então, a pergunta 1, a pergunta 2, a pergunta 3, elas podem vir primeiro a 2, depois a 3, depois a 1. Isso é bom, se vai fazer em vários na mesma sala, as perguntas acabam ficando todas misturadas. Então, misturar a ordem das respostas também, porque senão eles podem dizer, ah, sim, essa aí é a A, eu já sei. Então, eu misturo a página que a resposta correta agora é a A, daqui a pouco é a B, depois é a C, ele vai embaralhar isso. Então, mostrar o número de perguntas respondidas corretamente a primeira. Então, toda vez que for responder, ele vai se basear nas respostas anteriores. Mostrar o número de perguntas respondidas corretamente a primeira, mostrar a pontuação depois de cada resposta correta, a verificação das respostas devem ser sensíveis à diferença entre maiúscula e minúscula, tudo isso depende de como você quer que o exercício seja respondido. Então, mostrar a lista de outras respostas corretas. 2 tentativas serão permitidas antes de uma pergunta híbrida mudar para escolha múltipla. Então, isso quando a gente escolher a híbrida. Depois eu explico. Fazer processamento especial para lidar com os dados, criar arquivo separado, incluir teclado, isso que eu não vou marcar nenhum, certo? Personalizar e CGI também eu vou deixar assim. Salvo e posso criar, então, ele vai pedir para substituir, vou ver no browser. Criei o HTML, então, assinale que está, ó, ela vem ideia anti-inflamatória, ela estava na C, ela já está na B. Quando eu carrego, ela muda. Ó. Toda vez que eu carregar, ela vai mudar, ela vai embaralhar as respostas. Se eu clicar numa errada, ele apareceu a carinha de triste, porque essa resposta está errada, e eu dou o feedback já para o aluno por que está errada. Isso é muito importante, né? A gente está sempre trabalhando com essa questão de já dar o feedback, por isso que o Hot Potatoes é tão bom. E imediatamente ele dá o feedback explicando por que não está certo. Se mesmo assim o aluno não entende, ele pode te perguntar, eu achei que era essa, mas eu não entendi por que não é. Senão ele já tem uma prévia explicação. Ok. Ó. Enjoo. E aí, infraestrutura. Muito bem. Ok. Então, a pontuação é 0, porque eu errei todas. Ok. E assim eu posso trabalhar com a escolha múltipla. Se eu selecionar, então, resposta curta, também vai aparecer a pergunta, assinale a resposta que está escrita corretamente de acordo com a reforma ortográfica. Fica meio estranho para uma resposta curta, porque ele não vai assinalar, Ele vai ter que responder uma pergunta. Então, a resposta curta ela seria que o aluno respondesse, de modo breve, uma pergunta qualquer. Então, a resposta curta, eu vou fazer
Vamos para a pergunta 2, eu vou elaborar uma segunda questão, que eu vou escolher, então, em vez de a escolha múltipla, a resposta curta. Então, posso colocar aqui, eles enxergam o mesmo que eles veem. Então, essas são as possibilidades, né? Eles veem, eu posso colocar outras alternativas, né? Então, aqui a correta, vou mostrar para vocês como é que fica no browser. HTML, então, eles enxergam o mesmo que eles, então ele vai escrever, sei lá, vem, verificar, ó, a resposta está parcialmente incorreta, está faltando alguma coisa. Tá? Então, se eu colocar um outro E, muito bem, acertou. Até o momento, uma de 2 perguntas. E aí vem a pergunta anterior, tá? Que era aquela que a gente tinha colocado aqui, ó, P1, opa, desculpa, P1 e a P2. Tá? Essa resposta curta, por que ela tem essas outras opções? A maneira de montar o JQuiz, ele permite que tu monte qualquer uma delas, sempre com essa mesma interface, essa mesma página para te visualizar. A híbrida, então, o que acontece? Eles enxergam o mesmo que eles. Então, eu boto várias respostas. Eu vou escrever a correta e depois eu escrevo as erradas. E aí eu incluo. Eu coloco que essa é a correta, incluir a opção de múltipla escolha. Então, o que acontece na híbrida? Quando eu vier aqui nas opções para configurar a saída, no Outros, então eu boto a mostrar lista de outras respostas corretas. 2 tentativas são permitidas antes que a pergunta híbrida muda para escolha múltipla. Então, eu vou mostrar como assim. Vou salvar HTML para abrir no browser. Então, a minha questão era, eles enxergam é o mesmo que eles veem. Opa, não. Então, vem. Opa, não. Então, depois de 2 respostas erradas, ele muda para alternativas, para que eu possa assinalar a alternativa correta. Então, essa é a híbrida. Ela mistura a resposta curta com a múltipla escolha. Vamos tentar resumir o que o JQuiz faz. Ele faz atividades de múltipla escolha, de assinalar a resposta que está correta. Ele faz atividades de resposta curta, quando tu tem uma perguntinha e uma resposta simples. E também a mistura dessas duas, que o aluno faz X tentativas pela resposta curta, depois dessas X tentativas que você define, ele passa, então, para ser uma múltipla escolha com as escolhas, as outras alternativas que você vai definir. E ainda tem uma 4ª opção, que eu vou fazer aqui, é o P3, que seria a seleção múltipla. Tá? Então, essa aqui, quando você tem mais de uma resposta correta, que você quer que ele assinale 3 respostas, né? 3 alternativas. Então, por exemplo, aqui eu tinha feito uma que assinale a palavra com a grafia errada de acordo com a reforma. Então, eu vou copiar e eu vou modificar um pouquinho. Eu vou colocar aqui, assinale as palavras com a grafia correta, de acordo com a reforma ortográfica. Então, no caso, eu tinha escrito 4 que estavam certas e uma que estava escrita errado. E ele devia assinalar a errada. Agora, não. Eu vou pedir que ele assinale as outras 4 que estão corretas. Então, eu já vou colocar, eu vou copiar elas e colocar para lá. Então, aqui estão todas as palavras. Essas 4 primeiras estão escritas corretas, eu assinalo que devem estar selecionadas. E a última, então, que é a linguiça, que está escrito errado, eu não assinalo, deve estar selecionado.
Lá nas configurações de saída, mistura a ordem das perguntas e das respostas. E aí eu vou salvar em HTML e visualizar no browser. Então, aqui estão as questões, né? E essa aqui foi a última, então, a terceira questão que eu fiz, assinale as palavras. E eu vou assinalar, por exemplo, 3 e verificar. Ó, 2 de 5. Então, dessas 3, 2 estão corretas. Tá? Vou marcar aqui. Agora, todas as 5 estão corretas, as que devem não estar marcadas. Então, acertei 5 de 5. Okay? Essa é a seleção múltipla. E essas são as opções, então, do quiz. Escolha múltipla, então, seleciona uma dentre várias. Resposta curta, uma resposta que deve ser dada a uma pergunta. Híbrida, quando você escolhe a resposta curta, depois de algumas tentativas erradas, vai para a escolha múltipla. E a seleção múltipla, que, então, seleciona várias respostas e não apenas uma, como a escolha múltipla. Esse é o JQuiz.